Nos últimos dias, surgiram muitos rumores sobre o novo líder supremo do Irã, incluindo boatos de sua morte. Algumas pessoas estão dizendo que ele está em coma, enquanto outras afirmam que ele teve as 2 pernas amputadas. Agora, como acabar com todos esses rumores? Basta uma declaração pública. E foi exatamente isso que o líder supremo do Irã fez. Mas, infelizmente, essa declaração está agora dando origem a cada vez mais rumores. Porque não foi uma declaração da forma como você já viu antes vinda do Irã. Já vimos líderes supremos iranianos aparecerem em público ou gravarem mensagens em vídeo. Desta vez, foi uma mensagem de texto que foi lida na TV como uma declaração. Sem vídeo, sem áudio, apenas uma declaração escrita dizendo: "Olha, estou bem." Então, que tal isso? Pessoal, ouçam a declaração e me digam o que acham. Ouçam só. Acabamos de receber isso agora. Na mídia estatal iraniana, um apresentador leu uma nova declaração do novo líder supremo do Irã, Mustafa Khamenei. A Reuters destacou partes dessas declarações, dizendo que o líder supremo afirmou: "Acreditamos na amizade com vizinhos, só atacamos bases e continuaremos inevitavelmente." Isso não é verdade. Sabemos que muitos países do Golfo tiveram sua infraestrutura residencial e civil atacada. O novo líder supremo do Irã afirma que todas as bases dos Estados Unidos na região devem ser fechadas imediatamente e que serão atacadas. Ele reforça na declaração, divulgada pela mídia estatal. Ele não aparece na declaração em que conclama a unidade entre o povo do Irã e a participação no dia de Quds. Agora, Quds é a palavra árabe para Jerusalém, e esse dia normalmente ocorre na última sexta-feira do Ramadã. Se minha matemática estiver certa, isso seria 20 de março deste ano, última sexta-feira do Ramadã, quando normalmente vimos aliados iranianos como Hamas e Hezbollah lançarem ataques e grandes manifestações na região. Portanto, isso certamente é algo para ficarmos atentos nos próximos dias. Essa é a primeira declaração do novo líder supremo do Irã, Mustafa Khamenei. Ele fala sobre os ataques aos países do Golfo, também diz que vai mirar nas bases dos Estados Unidos na região e depois também fala sobre o Estreito de Hormuz. Essa é uma parte interessante aqui. Recebemos novamente destaques da Reuters acompanhando a mídia estatal do Irã, que divulga primeiro em Farsi. O novo líder supremo do Irã afirma que o fechamento do Estreito de Hormuz deve ser usado como ferramenta para pressionar o inimigo. Portanto, a retórica que estamos ouvindo do novo líder supremo do Irã é bastante semelhante à retórica de seu pai. Lembre-se, o antigo líder supremo do Irã foi morto nos ataques iniciais da Operação Fúria Épica, quando a guerra começou. E nesses ataques iniciais, a esposa, a mãe e um dos filhos de Mustafa Khamenei também foram mortos. Agora vou dar a ele o benefício da dúvida. Faz sentido que ele não queira aparecer em público? Afinal de contas, ele acabou de perder toda a família em um ataque de míssil. E além disso, Israel tem sido muito claro ao afirmar que vai atrás de cada um dos líderes iranianos. O problema é que ele nem enviou uma mensagem em vídeo, como outros líderes do Irã fazem. Vemos o presidente iraniano enviar mensagens em vídeo e até mesmo participar de entrevistas na TV dos Estados Unidos. Já vimos o mesmo do ministro das Relações Exteriores do Irã. Mas parece que o líder supremo iraniano está com medo de tudo. Ou talvez seja outra coisa. Aqui estão os rumores de que todos falam. Ouça. Há rumores nos últimos dias sobre exatamente como Mustafa Khamenei foi ferido e até que ponto. E, claro, ao longo dos últimos 3 dias, desde que ele foi confirmado como o novo líder supremo do Irã, não se teve notícias dele. Além de algumas imagens, que são imagens históricas, também há indícios de imagens geradas por IA. No entanto, agora ouvimos de várias fontes diferentes. Uma, em particular, a embaixadora iraniana no Chipre, que disse que Mustafa Khamenei tem sorte de estar vivo, o que sugere que seus ferimentos realmente podem ser bastante graves. Embora isso contraste com outros oficiais iranianos que dizem que ele ficou levemente ferido. Quero dizer, simplesmente não sabemos o momento, o que leva, claro, a muita especulação sobre o motivo de ele não ter sido visto. Será que ele ficou desfigurado de alguma forma? É pura especulação. Ele consegue andar? Será que as pernas dele ficaram gravemente feridas? Há sugestões de que ele quebrou pelo menos um dos pés e teve outros ferimentos na parte inferior do corpo. Mas eu acho que até que ele seja realmente visto pessoalmente e faça algum tipo de discurso, essa especulação vai continuar. Agora,
Os iranianos estão chamando ele de líder supremo de papelão, porque toda vez que a TV estatal mostra, é ou uma filmagem antiga, imagens geradas por IA e Bidad, ou um recorte de papelão de verdade. Agora, minha pergunta é bem óbvia. Se ele está bem o suficiente para escrever 3 páginas, frente e verso, por que ele não pode simplesmente gravar um vídeo de 30 segundos? Até mesmo as imagens que a TV estatal está usando não são recentes. São imagens antigas ou falsificações feitas por IA. Estas são imagens de um homem que o regime diz estar bem. Então, espero que vocês entendam por que os boatos continuam crescendo. E qual é aquela frase famosa? Os boatos de hoje são as manchetes de amanhã. Parece que é esse o caminho que o regime iraniano está seguindo. Agora, vamos focar nas autoridades iranianas, muito irritados por uma declaração do presidente Trump ontem à noite. Veja, Trump disse algo que muitas pessoas não esperavam que ele dissesse. Ele afirmou publicamente que os Estados Unidos poderiam eliminar toda a capacidade elétrica do Irã em 1 hora. Mas ele não quer fazer isso porque seria impossível para o Irã se reconstruir. Ouça só. Ok, muito obrigado, foi uma ótima viagem. E temos ótimas notícias da frente de guerra. Ou seja, eles estão sendo absolutamente destruídos. O Irã está sendo completamente dizimado. É tudo o que posso dizer. Eles estão praticamente no fim. Isso não quer dizer que vamos encerrar agora, mas é a situação deles. Não tem marinha nem força aérea. Eles não têm defesa antiaérea, nada. Eles não têm sistemas de controle. Estamos simplesmente circulando livremente por aquele país. Agora vamos observar atentamente o estreito. Ele está em ótima situação. Destruímos todos os barcos deles. Eles têm alguns mísseis, mas não muitos. Acho que estamos muito bem, estamos em ótima forma. O principal é que temos que vencer isso. Vencer rápido, mas vencer. Tem muita gente, só estou vendo algumas notícias. A maioria diz que já está ganho. Só falta saber quando vamos parar, pois não queremos que isso cresça novamente. E, idealmente, gostaríamos de ver alguém lá que saiba o que está fazendo. Em outras palavras, que possa construir um país. Agora outra coisa. Podemos atingir áreas de Teherã e outros lugares que, se você fizer isso, será quase impossível para eles reconstruírem o país deles. Não queremos isso, mas podemos atingir a rede elétrica. Nós poderíamos desmantelar a capacidade elétrica deles em 1 hora. E levaria 25 anos para eles reconstruírem isso. Então o ideal é não fazermos isso. Obrigado a todos, foi um prazer. Agora, isso seria uma grande mudança de estratégia. E uma mudança de estratégia que poderia dar muito errado, na verdade. Agora, antes de falarmos sobre isso, só um lembrete rápido para você clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda muito, especialmente ao abordar temas relacionados à guerra no YouTube. Agora, vamos falar sobre a estratégia dos Estados Unidos. Lembre-se, o governo dos Estados Unidos não ficou muito satisfeito quando Israel começou a atacar depósitos de petróleo iranianos. O objetivo dessa operação militar é manter o público iraniano ao nosso lado, para ajudar na mudança de regime, sem que os Estados Unidos precisem enviar tropas ao país. Mas quando você começa a atacar infraestrutura que serve à população civil, corre o risco de virar a população contra você. E considerando que uma grande parte da população ainda quer uma mudança de regime dentro do Irã, é importante mantê-los do nosso lado. Por isso, mesmo com o presidente Trump falando sobre isso, duvido pessoalmente que implementar essa estratégia seja uma boa ideia. Mais uma pessoa do Irã que ficou extremamente incomodada com essa declaração foi Ali Larazani, o líder de fato do Irã, que na verdade não está em coma, porque já o vimos em entrevistas várias vezes. Embora não seja o líder supremo, ele praticamente exerce essa função por comandar tudo. Essa foi a resposta dele. Trump disse que eles podem acabar com a capacidade elétrica do Irã em 1 hora. Bem, se eles fizerem isso, toda a região ficará no escuro em menos de meia hora. A escuridão facilita caçar soldados americanos tentando fugir para um local seguro. Sejamos honestos. Se o Irã realmente tivesse capacidade para fazer isso, eles já estariam fazendo, porque já vimos o Irã atacar civis. Já vimos eles matarem dezenas de civis em navios mercantes, tentando atravessar o Estreito de Hormuz. Algumas dessas pessoas nem estão tentando passar, só estão paradas. Eles ancoraram perto do Estreito de Hormuz, ou aguardam fora. Mesmo assim, o Irã segue atacando.
Ontem, várias pessoas desapareceram. Devemos presumir que estão mortos se somem na água em um navio atacado pelo Irã. Por isso, o mundo está se unindo contra o Irã, devido ao terrorismo praticado por eles. E esse terrorismo recentemente ganhou destaque quando vimos o regime iraniano perseguir seus próprios atletas. A seleção feminina de futebol do Irã estava na Austrália quando a guerra começou, jogando o campeonato asiático, e decidiu não cantar o hino nacional antes de uma partida. Basicamente, esse foi um protesto silencioso contra o que o regime estava fazendo com iranianos inocentes. Dê uma olhada. E eu digo, parabéns para elas. Sério, parabéns para elas. Precisamos lembrar disso entre todos que querem lamentar pelo Ayatollah. Essas são mulheres que viveram sob o regime que o Ayatollah presidiu. Elas sabem o que acontece com as mulheres no Irã. E para elas, presumivelmente, este é um bom momento. E lá estão elas, no palco mundial, dizendo que não vão participar disso. Bem, a Guarda Revolucionária Islâmica não ficou feliz com isso, e as coisas saíram do controle. Saíram do controle rapidamente. Um comentarista da TV estatal iraniana pediu punição severa para essas mulheres ao retornarem ao Irã. A Guarda Revolucionária Islâmica enviou oficiais de segurança à Austrália, oficialmente para proteger as jogadoras. Esses oficiais de segurança obrigaram as jogadoras a cantar o hino nacional nas partidas seguintes. Além disso, ameaçaram as famílias das jogadoras, caso não voltassem ao Irã após o torneio. Por que a Guarda Revolucionária Islâmica fazia isso? Porque australianos, inclusive de origem iraniana, pediam ao governo que desse asilo político às jogadoras. Nesse momento, a Guarda Revolucionária Islâmica enviou agentes para impedir que as mulheres escapassem e pedissem asilo na Austrália. Felizmente, algumas conseguiram escapar, e assim descobrimos muito mais sobre o que ocorria nos bastidores. Veja as imagens da fuga delas. É realmente horrível. Agentes de segurança iranianos e oficiais da equipe acabaram de perceber que 5 das jogadoras desapareceram. Elas estavam tentando escapar pelo estacionamento, descendo a rampa. Eles correm pela saída de emergência para tentar interceptá-las. Por quê? O elevador até a garagem demora muito. Então a escada é uma opção melhor. As torcedoras Tina e Lee vão atrás, tentando atrapalhar. Você está na Austrália, correndo e xingando. Sobre o nosso país, eu pude ver o que vi com o treinador, a tradutora e alguns outros membros da segurança deles, tentando desesperadamente chegar ao estacionamento também. Eles até batiam na porta. Ele tenta entrar na garagem, mas a porta está trancada. Se isso foi intencional, é uma saída de emergência e deveria estar aberta. Após chegarem a um beco sem saída, o grupo volta correndo. Lee e Tina vêm logo atrás. Ok, John, acho que é esse o nome. Bolsa fina com 2 divisórias, e eu estaria machucada. Alguns jogadores tentaram sair e foram descobertos. No saguão, no andar de cima, a realidade da situação começa a se impor. Foi quando percebi o desespero. Ele parecia um homem que fracassou no trabalho. Muito angustiado. Acho que eles chegaram a gritar em algum momento. Eles entraram, saíram do hotel e voltaram ao saguão. Enquanto tentavam decidir o que fazer, estava um caos. Foi durante esse momento caótico que as garotas conseguiram sair do hotel. Agora, no total, 7 pessoas conseguiram escapar. 6 jogadoras e um membro da equipe. Todas receberam asilo. Mas, como vamos descobrir em breve, uma delas decidiu voltar com o restante das jogadoras, que acharam mais seguro não pedir asilo político. Quero destacar o que aprendemos desde que essas jogadoras começaram a se pronunciar publicamente. Essa fuga mostrou como a Guarda Revolucionária Islâmica controla atletas iranianos no exterior, começando antes mesmo de deixarem o país. Antes de qualquer equipe sair do Irã, seja de futebol ou outro esporte, cada atleta precisava deixar uma grande garantia financeira ao governo. É um depósito reembolsável, caso você siga as regras no país estrangeiro. Espero que entendam. Agora, cada jogador também deve informar a identificação e o paradeiro de suas famílias, onde vivem, trabalham e o que fazem. Se a família tem negócio, a Guarda Revolucionária Islâmica assume o controle dele até o jogador voltar ao Irã. Por isso, apesar de 7 pessoas terem fugido, a grande maioria dos jogadores voltou ao Irã, até mesmo um que havia escapado.
A pressão era enorme para esses jogadores. Se desertassem, as consequências para suas famílias seriam terríveis. Isso é algo que muitos jogadores não quiseram arriscar. Então, eles voltaram para o Irã e agora colocam em risco a própria segurança. Lembre-se, todos esses jogadores aceitaram não cantar o hino nacional no primeiro jogo. Tenho certeza de que isso não vai ser visto com bons olhos pelo regime iraniano.